Sabe aquela sensação de que o nosso pensamento às vezes fica travado, rodando sempre nos mesmos lugares? Pois é, aqui a gente vai mergulhar nas ideias, olha, bem radicais de um filósofo francês, Gilles Deleuze. Ele basicamente nos deu um mapa para escapar dessa prisão. É isso mesmo. Para Deleuze, o pensamento ocidental vive meio que confinado, sabe? Quase como numa prisão. Mas o legal é que ele não só apontou o problema. Não, ele foi além. Ele nos entregou as ferramentas para a gente poder fugir. Ok, então para a gente entender essa rebelião toda do Deleuze, a gente precisa primeiro dar uma olhada nessa tal prisão. E olha só que curioso, é uma estrutura que foi montada lá atrás por ninguém mais, ninguém menos que Platão. A coisa é a seguinte. Durante séculos, a filosofia foi totalmente dominada pela ideia de representação. O que isso quer dizer? Basicamente, que tudo era julgado comparado com base no quanto aquilo se parecia com um modelo ideal, perfeito, que já existia antes. Pensa assim, nesse jeito de ver o mundo tem a coisa verdadeira, o modelo ideal, o original. E aí tem as cópias. E essas cópias? Elas são sempre vistas como algo inferior, sabe? Meio que de segunda classe. E por quê? Simplesmente porque elas são diferentes do modelo. A diferença, nesse sistema, é um erro, uma falha. Pois bem, chega o Deleuze e ele simplesmente joga tudo isso pela janela. Rejeita completamente essa ideia. E o primeiro passo dele, a primeira jogada, é redefinir o que a filosofia sequer deveria ser. Ele vai na linha de pensadores como Nietzsche e diz o seguinte: o trabalho do filósofo não é ficar só reconhecendo o que já está aí, não é descobrir o que já existe. O verdadeiro lance da filosofia é inventar, é criar, é forjar conceitos novos, abrir caminhos inéditos para o pensamento. Quer um exemplo? Pensa no Marcel Duchamp pegando a Mona Lisa e desenhando um bigode nela. Ele criou um duplo da obra, mas um que não queria ser igual, que não buscava semelhança. A intenção era outra, era fazer algo completamente novo a partir do original. Tá, legal. Mas como é que essa criação do novo acontece na prática? Bom, para a gente entender isso, o Deleuze nos dá uma distinção que é assim, fundamental. De um lado, a gente tem o possível. Imagina que o possível é tipo a planta de uma casa. O futuro já está todo desenhado ali, só esperando para ser construído, para ser realizado. Não tem surpresa, não tem nada de realmente novo aí. Agora, do outro lado, tem o virtual. E isso é outra história. O virtual não é uma planta baixa, é um campo de potencial cheio de energia, meio caótico até. Ele não se realiza como um plano, ele se atualiza. E nesse processo, ele cria algo que ninguém esperava, algo genuinamente novo. E a consequência disso é gigantesca, né? Pensa só, as grandes revoluções, aquelas que mudam tudo, muitas vezes parecem impossíveis quando a gente olha do presente. E por quê? Porque elas não vêm daquilo que era possível. Elas simplesmente explodem, elas irrompem a partir do virtual. Ok, mas como é que a gente traz isso para o mundo real, para a política, para a sociedade? Bom, Deleuze usa exatamente essas ideias para mostrar o contraste entre duas formas básicas de organização social. Ele vai chamar isso de agenciamentos. Olha só, de um lado tem o que ele chama de aparelho de Estado. Pensa nisso como uma máquina que funciona criando grades, regras e estruturas bem rígidas. É um espaço que ele chama de estriado, todo quadriculado, feito para capturar tudo e todos. E do outro lado, o oposto total, a máquina de guerra nômade. Ela é pura força, puro movimento, fluxo. Ela opera num espaço liso, aberto e está sempre escapando, sempre fugindo desse controle do Estado. E atenção! Para Deleuze isso não é só uma metáfora, não. É bem literal. Ele vai lá e identifica os mecanismos, as engrenagens bem específicas que o Estado usa para impor essa ordem e, principalmente, para capturar os fluxos de tudo. Basicamente, o Estado funciona com base em 3 grandes capturas. A primeira, ele se apropria da terra para extrair renda. A segunda, ele organiza a atividade das pessoas, o trabalho, geralmente em grandes obras públicas. E a terceira, ele captura a riqueza controlando a moeda e, claro, cobrando impostos. Mas aí vem uma virada na história, uma sacada genial do Deleuze. Ele vai dizer que a propriedade privada ela não nasce com a elite, com quem manda. Pelo contrário, ela surge justamente com os excluídos do sistema. O exemplo que ele dá é o do escravo liberto. Pensa bem, essa pessoa é um produto do sistema, mas ao mesmo tempo não tem um lugar dentro dele, dentro da ordem pública. O que essa pessoa faz?
Forçada a viver na margem, ela inventa um espaço novo, um espaço que não é do Estado, o espaço privado. Fascinante, não é? Então, o que a gente tem aqui? Escapar dessa prisão do pensamento, escapar da captura do Estado, tudo isso nos leva a uma filosofia que é, em sua essência, de pura afirmação. Porque, para Deleuze, uma revolução de verdade não é só sobre dizer não, sobre destruir o que está aí. Isso seria só a sombra da revolução. A revolução real mesmo, ela tem um ar de festa, é um ato positivo, criativo, alegre, é a celebração de criar um mundo novo. O ponto central aqui é esse, então. Ficar só na contradição, na negação, no fundo isso acaba preservando aquilo que se quer combater. A mudança de verdade, a transformação real, ela vem de outro lugar, da afirmação da diferença, da criação de novos caminhos, das tais linhas de fuga. E isso tudo, claro, nos deixa com um grande desafio nas mãos. A proposta dele é, em vez de a gente ficar só criticando os modelos que já existem, a tarefa é começar a inventar. Se o pensamento é de fato criação, a pergunta que fica é de que novos conceitos a gente mais precisa hoje para conseguir escapar das nossas próprias prisões.